Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém. Glórias a Deus. Estamos alegres por estar na casa de Deus, para louvar a Deus na beleza da sua santidade. Isso para todos nós é motivo de grande alegria adentrar por essas portas e adorar aquele que é digno de todo o louvor, amém. Glórias a Deus. Estamos na campanha, e campanha é ato de fé. Nós cremos que você entrou com fé aqui, que você acredita que o seu milagre vai chegar, que Deus ele está ouvindo a tua profecia, que Deus ele está ouvindo o teu clamor. Eu não vou me alongar, mas eu quero trazer uma palavra para a meditação da igreja, que está no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Glórias a Deus. Você conhece bem esse versículo, esse capítulo, mas eu creio que Deus ele vai falar conosco em nome de Jesus, amém. Ezequiel, capítulo de número 37. Glórias a Deus. O tema dessa campanha é profetizando no meu 2025. Quantos têm profetizado sobre a sua casa? Levanta a mão, glorifica Ele nessa noite. Aleluia. Nós somos profeta dessa geração. Nós temos que abrir nossa boca para proclamar libertação em nome de Jesus, amém. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, texto bíblico vai dizer assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos sua superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada um osso ao seu osso. Glórias a Deus. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. E a parte B desse versículo diz assim, ó: e eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Glórias a Deus. Essa palavra aqui, Deus ele colocou no meu coração, e é um texto muito conhecido. Essa palavra é uma palavra de restauração. Deus agora ele chama o profeta Ezequiel, ele vai mostrar a Ezequiel que ele pode restaurar uma nação, que ele pode restaurar um povo, que ele pode restaurar famílias. Hoje nós entramos nesse culto aqui, haja vista que há pessoas aqui precisando de restauração, há pessoas aqui precisando de vida, há pessoas aqui precisando de libertação. E essa palavra também é para mim e para você nessa noite.
Mas o interessante agora é que Ezequiel ele vai relatar o texto e dizer que sobreveio sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel. Coisa boa é essa, irmãos. É quando a mão do Senhor ela nos alcança. Coisa boa é essa quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus. E agora Deus ele vai chamar Ezequiel numa visão. E agora ele vai fazer Ezequiel contemplar o estado de uma nação, o estado de um povo, o estado de homens e mulheres jovens. E a Bíblia diz que agora, numa visão, ele chama Ezequiel. E a Bíblia diz que Ezequiel ele vai relatar assim, ó: e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Glórias a Deus. Agora o Senhor pega Ezequiel, ele vai deixar Ezequiel no meio de um vale. E quando falamos de vale, irmãos, geralmente vale é um lugar sombrio, vale é um lugar feio, lugar de peleja, lugar de batalha. E ele pega Ezequiel pela mão e começa a levar Ezequiel sobre esse vale. E a Bíblia diz que esse vale ele estava cheio de ossos. E a Bíblia diz agora que o Espírito do Senhor ele vai trazer Ezequiel, vai começar a andar com Ezequiel no meio do vale. Ele vai fazer Ezequiel contemplar aquele vale. Eu creio que não era uma visão que foi agradável à vista para Ezequiel. Eu creio que aquilo ali não era uma boa visão. Eu creio que talvez Ezequiel estava querendo ver outras coisas. Mas a Bíblia diz agora que Deus ele vai pegar Ezequiel, ele vai levar, ele vai caminhar com Ezequiel no meio do vale. Qual o vale que você está vivendo? Qual é a luta que você está passando? Mas independente da luta que você esteja passando, independente da luta que eu esteja passando, o importante para mim e para você, sabe o que é? É ser levado pela potente mão de Deus, é ser conduzido pelo Espírito de Deus. Ainda que o cenário esteja feio, ainda que o negócio esteja apertado, mas o mais importante para mim e para você é ser conduzido pela potente mão de Deus. Quantos estão entendendo? Glorifica Ele nessa noite. Glórias a Deus. Ele vai continuar conversando com Ezequiel, porque Ezequiel era profeta. Profeta é aquele que ele ouve as revelações de Deus e que transmite as revelações de Deus. Não se preocupe se Deus ele te pegar aí de uma hora para outra como um profeta dessa nação, de ele te fazer de você um profeta para anunciar as boas novas, para anunciar salvação para o povo aí fora. Mas agora Ezequiel vai contemplar, ele vai caminhar sobre esse vale. E a Bíblia diz que o vale estava cheio de ossos, estava sequíssimo. E talvez agora Ezequiel ele não entende a princípio essa visão. Mas agora a Bíblia diz que Deus ele vai olhar para Ezequiel e vai fazer uma pergunta a Ezequiel. Ezequiel, porventura Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Imagina isso, irmãos. O cenário era terrível. Os ossos sequíssimos, não tinha pele, não tinha nada. E Deus ele vai olhar para Ezequiel e ele vai perguntar: Ezequiel, poderão porventura, poderão acaso reviver esses ossos? E agora Ezequiel vai olhar para Deus e vai dizer uma palavra também sábia. Ele vai dizer: Senhor, Tu o sabes. Ezequiel estava dizendo para Deus: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, nada passa despercebido aos teus olhos. Não é isso? O salmista no Salmo 139 ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece o meu levantar, o meu deitar. O Senhor esquadrinha os meus caminhos. Ainda que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe de tudo. Ezequiel vai olhar para o Espírito de Deus e vai dizer: Senhor, Tu sabes.
Ezequiel estava querendo dizer: Senhor, o Senhor pode fazer tudo. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E agindo o Senhor, quem impedirá? Olha que o cenário estava difícil, irmão. E às vezes passamos por lutas, por dificuldades, por alguns vales da vida. Não é isso, pastor Rodrigo? E às vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos assim: não tem jeito, não tem solução, ninguém dá jeito nisso. Mas a Bíblia diz que Ezequiel vai olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor sabe. Glórias a Deus. Isso é forte, irmão. A Bíblia agora vai dizer que Deus, ele vai continuar falando para Ezequiel, dizendo: profetiza esses ossos e diz para eles: ossos, ouve a palavra do Senhor. Você entendeu isso, irmão? Deus, ele vai mandar o Ezequiel profetizar para os ossos, e vai mandar ele falar para os ossos: ossos, ouve a palavra do Senhor. Quem está entendendo glorifica a Deus, irmãos. Até os ossos têm que ouvir a palavra de Deus. Até os ossos têm que entender uma ordem de Deus. Ossos, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que certo dia Jesus estava de um lado da margem do mar. Ele olha para o discípulo e fala assim: ó, vamos passar para o outro lado. E a Bíblia diz que agora eles vão entrar no barco, e Jesus vai para a popa do barco. Ei, que coisa maravilhosa. Jesus agora ele vai tirar um sono, irmãos. E a Bíblia diz que no meio do mar sobreveio, sabe o que? Uma grande tempestade. E o barco, a ponta do barco quase a pique. E o mestre lá na popa do barco, dormindo tranquilo. E alguém vai olhar para o mestre e vai dizer: mas Senhor, o Senhor não importa que nós pereçamos? E o mestre agora ele vai acordar, ele vai se levantar, e ele vai dar uma ordem para o vento: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E a Bíblia diz que o vento ouviu a voz de Jesus, o mar ouviu a voz de Jesus. E a Bíblia diz que ali o vento se acalmou, a tempestade acalmou, tudo se tornou uma grande bonança. Os discípulos falaram entre eles: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então é isso, irmãos. Nós servimos um Deus todo-poderoso, que o vento obedece, que a tempestade obedece. E talvez você entrou hoje aqui vivendo um vento, vivendo uma tempestade, e você diz assim: ninguém pode acalmar essa tempestade. E ele está aqui nessa noite, pode glorificar o nome dele. Aquele que acalma o vento, ele está aqui nessa noite, glorifica ele nessa noite. Ele acalmou o vento, ele acalmou a tempestade. Eu creio que nessa campanha aqui Deus ele vai acalmar o vento que você está passando. Eu creio que nessa campanha aqui Deus ele vai acalmar a tempestade que você está passando, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Aí Ele vai dar uma ordem: profetiza sobre esses ossos. Glórias a Deus. Ele vai profetizar sobre os ossos. Ele vai dizer: assim diz o Senhor: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Irmãos, quando Deus ele der essa visão para o profeta Ezequiel, ele está falando de um povo, de homens e mulheres que estavam, sabe o que? Mortos, mas não fisicamente, espiritualmente. Eles estavam agora na Babilônia, foram arrancados da sua terra natal de Israel. Estavam na Babilônia, mas perderam os teus sonhos,
perderam a fé no meio da caminhada, por causa da luta, por causa da adversidade, estavam espiritualmente mortos. Mas a Bíblia diz que Deus, ele levantou o profeta. Ei, entenda isso. Deus, ele vai sempre levantar um profeta para te socorrer. Deus, ele vai sempre levantar um profeta para te ajudar, para falar com você sobre as maravilhas de Deus, para te reanimar, para te tirar desse marasmo e para te trazer vida. Ele profetizou que o Espírito viesse entrar naqueles ossos, e aqueles ossos viessem a ter vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sabe o que Jesus quer para mim e para você, irmãos? É trazer vida. Ele quer trazer vida, irmão, vida espiritual. Uma vida plena na presença dEle. Não é isso? Quantas pessoas aí fora perambulando, sem saber para onde ir, não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita na sua família, não acredita na sua própria vida. Mas agora Deus, ele vai ordenar, profetiza, para que o Espírito entre neles e eles venham ter vida na minha presença. Quem está entendendo, glorifica Ele nessa noite, porque Ele está aqui nesse lugar, irmãos. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele vai caminhar com Ezequiel sobre aquele vale, vai mostrar para Ezequiel. Talvez agora Deus, ele triste, porque ele vai ver a situação daquele povo, pastor Jorge. Deus, ele fica triste quando ele vê o povo dele abatido, acanhado, parando na caminhada. Deus não se alegra com isso, porque Ezequiel também era amigo de Deus, ele conversava com Deus. E talvez agora, conjecturando aqui, Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, eis o meu povo prometido, eis a minha nação, que eu prometi, que eu tenho uma promessa extraordinária, parando no meio do caminho, desistindo da caminhada. Mas agora Deus, ele vai falar que vai trazer vida, ele vai trazer restauração, ele vai mudar a história. Sabe para que Deus te trouxe aqui hoje? Sabe para quê? Para Ele trazer restauração sobre a tua vida, para Ele trazer restauração sobre a tua casa. Mas uma coisa Ezequiel teve que fazer, irmão, sabe o que? Profetizar, não é isso, pastor Rodrigo? Duas coisas precisam para uma profecia se cumprir. Primeira coisa, o profeta. E segunda coisa, aquele que vai receber a profecia, crê na profecia. Porque não adianta Deus levantar profeta e o povo não ouvir a profecia, não entender e não crer na profecia. Deus tem usado o profeta para você. Deus tem usado o profeta para você. E a Bíblia diz o quê? Que quem crê verás a glória de Deus. Quem crê verás a glória de Deus. Glórias a Deus. Independente do cenário que você esteja vivendo. A Bíblia diz que o povo mesmo relataram assim, ó: eis que estamos sequíssimos, e pereceu a nossa esperança, nós estamos exterminados. Nem o próprio povo tinha esperança neles, acreditavam neles mais. Mas ainda que ninguém acredite, ainda que a gente mesmo não acredite em nós, mas existe um Deus Todo-Poderoso que acredita em mim e em você. Há um Deus Todo-Poderoso que acredita em você.
Talvez você olhe e diz assim: mas a sociedade não acredita mais em mim, eu não tenho mais credibilidade. Não se importa para isso. O importante é você crer que Deus, Ele enviou o teu filho pela tua vida, para pagar um alto preço por você. Sabe por quê? Porque Ele acredita em você. Mas a palavra para mim e para você é necessário profetizar no meio do vale. Não é isso, presbítero Zorras? Profetizar na bonança é fácil. Eu quero ver você profetizar no meio do vale. Jó estava vivendo uma tormenta, estava muito difícil para ele. Jó era o maioral dos publicanos, do Oriente, quer dizer, maioral do Oriente, homem rico e próspero, tinha ovelhas, tinha gado, tinha fazenda, tinha tudo que o homem necessitava na época. Jó tinha. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que Jó fosse tentado. Jó perdeu tudo quanto ele tinha, perdeu a sua riqueza, perdeu os seus filhos, né? Agora Jó, ele vai ser acometido de uma lepra. Mas a Bíblia diz que no capítulo de número 19, se eu não me engano, versículo de número 25, a Bíblia diz que Jó, ele vai profetizar para ele mesmo. Ele vai dizer: mas eu bem sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará. Então o segredo para mim e para você hoje, sabe o que é? Profetizar sobre a sua própria vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida da sua casa, sobre a vida da sua igreja. Você tem que profetizar. Ah, mas o cenário está difícil. Ah, mas o vale está profundo. A Bíblia diz que Josué, ele viveu um momento difícil na sua caminhada, porque Josué estava conduzindo o povo para a terra prometida, mas o povo estava murmurando, o povo estava fraco na fé, alguns estavam desistindo, alguns estavam duvidosos em qual Deus ia servir. Mas Josué, ele vai dizer o seguinte: ó, decide quem que você vai servir, se é o Deus verdadeiro ou se é o Deus de Baal. Mas porém, eu e a minha casa serviremos o Deus Todo-Poderoso. Isso é profetizar. Josué está dizendo: a minha casa pertence ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e pronto, e acabou. Independente da situação. Glórias a Deus. Ah, mas os meus sonhos estão morrendo, meus planos estão morrendo, eu não acredito mais em nada. A Bíblia diz, João capítulo 11, Lázaro morreu. Antes de morrer, as suas irmãs mandam chamar Jesus: Senhor, socorre meu irmão. E Jesus vai ficar onde ele estava ainda, mais 3 dias. E Jesus não está nem aí. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é o começo, o princípio e fim. Ele é criador de todas essas coisas. E a Bíblia diz que quando Jesus vai chegar naquele lugar, a Bíblia diz que Lázaro tinha morrido. E alguém dizia assim: não tem mais jeito. Alguém dizia: já a sepultura já foi fechada. Alguém dizia: o ponto final já foi colocado na história. Mas Jesus chega lá em Betânia, pastor Rodrigo, e alguém olhava para ele assim, desdenhando: poxa, era tão amigo, olha só a hora que ele chegou. Era tão amigo, deixou o amigo morrer. As irmãs de Lázaro vão olhar para Jesus e vão falar assim: mas Senhor, se o Senhor chegasse aqui mais cedo, o meu irmão não teria morrido. Isso é uma grande verdade. Se for da vontade de Jesus, não morre ninguém. Mas elas vão dizer: mas Senhor, já é 4 dias, cheira mal.
Jesus vai olhar para elas assim e vai dizer assim: mas eu sou a ressurreição e a vida. Está entendendo isso, irmãos? Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Os ossos estavam sequíssimos, mas Deus deu uma ordem: levanta, profetiza Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou, irmão. E quando você profetiza, alguma coisa acontece, irmão. Ei, nada fica no mesmo lugar, irmão. As coisas começam a voltar para o seu devido lugar. Sabe qual é o problema meu e seu? Que às vezes nós não profetizamos. Aí sabe o que acontece? As coisas continuam fora do lugar. Cada osso fica fora do teu lugar, deslocado, tudo deslocado. Mas a Bíblia diz que agora Ezequiel vai profetizar. Ossos secos. A Bíblia diz que houve um ruído. E os ossos começaram a se mover. Cada osso procurava o seu osso. E aquele osso agora que estava sequíssimo, aquele osso agora que estava sem vida nenhuma, eles vão voltar a ter vida. E vai voltando a cartilagem, vai voltando o nervo, vai voltando a pele. Agora faltava alguma coisa, o espírito. Aí Deus, ele poderia soprar o espírito, mas ele ia falar: Ezequiel, você é o profeta. Sabe o que é isso, irmão? Deus conta comigo e com você, para você começar a soprar sobre a sua casa, para você começar a soprar sobre a sua vida, para você começar a soprar sobre a sua família. Ezequiel agora sopra isso sobre o espírito. E Ezequiel soprou, irmãos. O espírito entrou dentro deles, aqueles homens se levantaram e se tornaram, sabe o que? Um grande exército. Se tornaram um povo forte na presença de Deus. Deus estava dizendo: assim eu vou restaurar o meu povo, assim eu vou restaurar a minha nação, assim eu vou trazer de volta. Mas foi necessário alguém abrir a boca e profetizar. Talvez o que está faltando na sua casa, sabe o que é? É você se levantar para profetizar. Talvez na minha casa está faltando, sabe o que? Eu me levantar para profetizar. Profetizar, irmão. Você pode profetizar. Não tenha medo de profetizar. Porque quando você profetiza, as coisas começam a se mover. Começa a se voltar tudo para o seu devido lugar. Então essa palavra é para mim e para você hoje. O segredo para tudo voltar a se encaixar, sabe o que é? É você receber de Deus e profetizar. Você profetizar para o teu filho, você profetizar para a tua filha, você profetizar para o teu esposo, você dizer para ele: você pertence ao Senhor, meu esposo. Meu filho, você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Minha filha, você é de Deus. A minha casa pertence ao Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Mas é necessário, irmãos, a gente está debaixo da potente mão de Deus. É necessário, sabe o que é? A gente se deixar ser guiado pelo Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Ezequiel viu coisas ali? Porque Ezequiel deixou ser guiado por Deus. Deus falou: Ezequiel, vem, e ele foi. Ezequiel, vamos andar um pouco comigo. Ezequiel, vamos andar. Ezequiel, olha como é que está esse vale aí. Ezequiel, realmente está difícil. Ezequiel, eu posso fazer alguma coisa? Pode. O Senhor pode. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ezequiel, já que você diz que eu sou o Todo-Poderoso, não é isso, pastor Rodrigo? Às vezes nós falamos: Deus, Senhor, é o Todo-Poderoso.
Agindo Deus, quem impedirá? Mas às vezes Deus olha para você e fala assim: profetiza. Às vezes você se retém. Às vezes você fica preocupado. Mas Ezequiel profetizou. Ezequiel creu na ordem de Deus, e ele profetizou. Deus usou os lábios de Ezequiel. Sabe o que ele quer de mim e de você? Os nossos lábios, irmãos, para profetizar, para não aceitar derrota sobre a nossa casa, não aceitar derrota, não ficar no comodismo, não, tá bom, uma hora vai mudar, não, é profetizar, joelho dobrado. Senhor, o Senhor sabe, eu vou profetizar. Você fala com o Senhor: Senhor, eu posso profetizar? Ele vai dizer: pode. Cheguei aqui, o pastor Rodrigo, se eu não me engano, estava falando sobre aquela menina da casa de Naamã. Foi o senhor que estava falando, pastor Rodrigo? A menina estava lá, irmãos, era cativa, foi levada cativa, estava na casa de Naamã, e ela vai contemplar o seu Senhor, que era homem poderoso, general de guerra, famoso, mas porém leproso. E aquela menina vai olhar para aquele homem, ela vai olhar para a sua senhora e vai dizer assim: ó, se ele estivesse com aquele profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria dessa lepra. Sabe o que é isso, irmãos? É abrir a boca, é profetizar, irmãos. Ela estava em terra estrangeira, mas ela estava profetizando. Se ele for lá, ele vai ser curado. Olha só, irmãos, se ele ter com o homem de Deus, vai ser curado. Isso é profecia, isso é acreditar. E Naamã, mesmo sem jeito, na sua arrogância, ele falou: eu vou lá. Sabe por quê, presbítero Jorge? Porque essa menina está com muita fé, essa menina é ousada, eu acredito que ela esteja ciente do que ela está falando, e eu vou lá. Aí ele vai, pastor Rodrigo, já encerrando, vai ter com o profeta vai mandar ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele dá o primeiro mergulho, nada. Talvez você entrou nessa campanha e deu o primeiro mergulho, segundo mergulho, tudo do mesmo jeito. Mas o tempo é de Deus, irmãos, o tempo é de Deus. Pode ser no 5º, pode ser no 6º, pode ser no 7º, pode ser hoje. E eu creio que seja hoje mesmo. Naamã mergulhou 7 vezes, e no 7º mergulho, irmãos, nem ele mesmo acreditou, pastor Rodrigo. Glórias a quem pode glorificar a Deus nessa noite. Naamã, ele vai mergulhar leproso e vai subir limpo, irmão. Quem glorifica esse Deus, porque ele é maravilhoso. Ele desceu leproso e subiu limpo, curado da sua lepra. Sabe por quê? Porque alguém se levantou para profetizar. Então que nessa noite, irmão, nós possamos ser igual aquela menina, ser igual a Ezequiel, independente do cenário, abrir nossa boca de profeta e profetizar. Aí nós vamos ver que tudo vai voltar para o seu devido lugar. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu já quero agradecer a Deus essa rica oportunidade em nome de Jesus. Pastor Rodrigo.